participo, né, administrativamente de uma escola, observo muitas crianças em idade muito pequena, já com uma mentalidade absurdamente pornográfica. E a gente pega materiais de crianças com desenhos e escritas absurdas, que nos assustam, e eu estou dizendo crianças de 7 anos, de 8 anos, na sala da minha filha. Cartas e bilhetinhos para um amigo dela, de sala de aula, que não é como na minha época, que era te amo, ou qualquer coisa assim, quando eu tinha 18 anos. Coisas realmente que nos assustam, em palavras que crianças já têm essa mentalidade, já têm esse entendimento de coisas que não era para ter. Então, a respeito do que a gente tem visto antes, a gente conversou esses dias sobre isso, eu ouvi vocês, Beto, conversando também, o que a gente pode fazer e se a igreja deve fazer, ou se a gente deve somente orar por isso, ou se a gente deve se posicionar de uma forma inteligente e sábia para poder combater isso também, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender que não é nada novo. E eu vou chegar lá, né? Não está acontecendo nada novo, a gente está diante de uma reengenharia social. Isso é do século passado, posterior à década de 50. Então tem toda uma estratégia de subversão cultural, né? É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que as famílias se posicionarem, elas se responsabilizarem, né? Pelo ensino do valor que o filho deve carregar. Então, não é responsabilidade da igreja nem do Estado, é responsabilidade dos pais. Os pais precisam saber o que os filhos veem, com quem os filhos andam, o que os filhos ouvem. Os pais precisam ter amizade com os seus filhos, né? E o terceiro ponto são cultos mais firmes, né? Abrindo mão da autoajuda e dando ao povo a ajuda do alto. Firmeza doutrinária, clareza doutrinária e a conversão desse espírito progressista ou a expulsão desse espírito progressista do seio da igreja, que eu creio que faz parte da agenda do anticristo. Para mim faz muita lógica, muito sentido, porque quando nós pastores nos posicionamos contra a filosofia esquerdista, as pessoas ingênuas e os cristãos ingênuos supõem que nós estamos falando de política e que, consequentemente, nós somos de direita. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de filosofia, e filosofia determina a cosmovisão, a ética e a maneira pela qual você interpreta e vive no mundo. Então, quando a gente se opõe à esquerda, a gente vê o que o homem comum não vê. Porque, a grosso modo, o homem ingênuo e o cristão ingênuo, quando pensa em esquerda, ele pensa em minorias que estão sendo supridas e protegidas pela agenda de esquerda. Mas desde ali da década de 30, as minorias se tornaram o escudo ideológico de uma proposta filosófica. Então, quando o marxismo salta para o século XXI, em Karl Marx ele não encontra toda a plenitude de objetivo, alguns homens no século XX viram que a proposta de Karl Marx era viável, mas não mais pela plataforma sociopolítica. Era viável e econômica, né? Era viável agora a partir da subversão cultural. Então se inicia o que a gente chama de marxismo cultural. Arte, política, educação. A revolução pode ser estabelecida se esses pontos que sustentam a sociedade forem fragilizados. Então o que está acontecendo é literalmente a fragilização. Se eu exponho a nudez a uma criança, eu estou fragilizando sua resistência. Então, se eu digo para uma criança que a nudez de um adulto é algo natural, essa criança já não vai ter mecanismo de defesa diante da nudez de um adulto, porque a gente conseguiu sugerir a ela que aquilo é normal, e não é normal. É normal lá em Adão, no mundo perfeito, no mundo não caído, mas não é normal hoje. É tão anormal a nudez que a gente só celebra a nudez no nosso quarto. Mas pensando nessa reengenharia, os planos de subversão foram muito bem estabelecidos ali na escola de Frankfurt, inicialmente com um cara chamado George Lucas. Aí vem todos os outros teóricos de subversão, né? Herbert Marcuse, e ele fala sobre isso. Ele tem um livro chamado Eros e Civilização,
que ele fala sobre isso literalmente, a autorização, a permissão de práticas libidinosas das mais diversas vai fragilizar todo o sustento social ao ponto de a gente chegar no ápice. E o ápice é a vulnerabilidade da família que sustenta o capital. Então, se a gente destruir a família, a gente torna toda a sociedade vulnerável, a gente consegue estabelecer a revolução, a subversão. Então, é um plano filosófico, teórico, acadêmico, muito bem estabelecido. Aí vem o Gramsci, que ele fala sobre isso, né? A revolução vai ser estabelecida sobre a subversão. E nós vamos virar a cultura do Ocidente contra ela mesma, através da educação, da infância, da arte, da política. Então, tudo aquilo que sustenta a sociedade vai ser subvertido. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, e você pega ali todos esses conceitos hoje de poliafetividade, relacionamento aberto. Então, Sartre tinha um relacionamento aberto com Simone. Simone captava alunas para serem molestadas sexualmente por Jean-Paul Sartre. Michael Foucault, Simone e Sartre fazem parte e apoiam o movimento pedófilo da época dele. Pedófilos presos, e eles militavam pela libertação desses homens e a autorização por parte do Estado a legalização da pedofilia. Isso tem o quê? Vai fazer 80, 90 anos essa agenda. Então a gente só está colhendo o que esses homens começaram. Não é nada novo, né? É algo antigo. Então, a minha grande preocupação não é o que está acontecendo por meio dessa agenda. É perceber que essa agenda tornou até a opinião de alguns cristãos extremamente vulnerável, né? Tem um cara que é considerado um dos pais da revolução sexual, chamado Alfred Kinsey. E ele é celebrado, ele fez experimentos de pedofilia, de estupros. Então ele é celebrado pela arte cinematográfica, há vários filmes sobre esse cara. Mas você pega, na época, e se você acha absurdo o que está acontecendo hoje, esses caras foram os pais, o estratagema, né? A estratégia de guerra para tudo que está acontecendo hoje. Então, a igreja tem que entender os meios legais de contra-atacar, a gente tem que boicotar, processar o que cabe, mas a gente tem que se responsabilizar como igreja. Cada lar é uma igreja, os valores que o meu filho carrega são determinados por mim. Eu não tenho que esperar a autorização do Estado para definir qual é o valor da minha casa, qual é o valor da minha família, qual o valor que o meu filho assimila. E fazer esse apelo aos cristãos que se julgam de esquerda, progressistas. Ou vocês são ingênuos demais, e se são ingênuos eu recomendo a leitura de todos esses homens, vai descobrir o que é marxismo cultural, teoria queer. A gente pega, né? Então não leve a criança para o cinema, para o museu. Mas o simples fato, né? A gente acha que museu queer é só um título que deram à exposição. Então o marxismo cultural, ele cria o que nós chamamos de teoria crítica, o que eles chamam de teoria crítica. E o marxismo, ele trabalha com a dialética materialista. Então o homem é fruto do meio. Ele não tem nenhuma relação com o todo. Não há relação de transcendência. O homem é fruto do meio. O homem não precisa de um redentor. Ele precisa só da libertação do sistema que o aprisiona. Então a proposta da teoria crítica é: você pega a tradição, cria uma antitradição, né? Você pega a tese, que cria uma antitese e produz a síntese. Então você tem teoria crítica de raça, de gênero sexual, tem de tudo. Então, teoria queer nada mais é do que a teoria crítica para o gênero sexual. A psicologia hoje cataloga mais de 50 gêneros sexuais. Nas minhas redes sociais, volta e meia eu posto. Um homem recentemente casado, 3 filhos, abandonou a casa e a esposa dizendo que é uma menina de 6 anos. E ele foi adotado pelo casal e ele se veste como uma menina, tem quase 50 anos de idade e é uma menina. E você não pode mais falar nada contra isso. E o que é isso? Teoria queer.
Então, quando o Santander promove aquela mostra, e o fato de ser museu queer já revela toda a intenção filosófica e maléfica por trás daquilo. Então, quando o museu em São Paulo e na Bahia faz o que faz, ele não está promovendo arte em si. E talvez as próprias pessoas expostas a produzir aquilo nem sabem que são reféns de toda uma agenda. Talvez suponham que é arte pela arte, subversão, quebra dos padrões morais pelo padrão. Mas aquilo é uma agenda maléfica, maligna. E onde entra o espírito do anticristo nisso tudo? Nós supomos que o espírito do anticristo é aquilo que se opõe a Cristo. É aquilo que é mal em si e ataca, não gosta de Jesus. Não. É o contrário disso. O espírito do anticristo não é aquilo que se opõe a Jesus ou não gosta de Jesus. O espírito do anticristo nada mais é do que uma mentalidade que supõe que o homem não precisa de redenção. Quem é Jesus? Aquele que redime. Se eu estou dizendo que o homem é fruto do meio, não fruto do pecado, por isso que ele precisa de um redentor, eu concluo que o homem não precisa de redenção. Eu nego a obra da cruz de Cristo. Então, se o homem é fruto do sistema, eu mudo o sistema. E eu descarto Jesus. Olha, o homem não precisa de um salvador. O homem é Deus para si mesmo. Só mude o sistema no qual o homem vive, seja ele cultural, político, econômico, e consequentemente o homem muda, o homem se transforma. Então, irmãos, ou nós somos ingênuos, e se somos ingênuos, vamos estudar, vamos ler, vamos atrás do significado real sobre a escola de Frankfurt, ler todos os teóricos, vá atrás de quem é Jorge Lucas, Herbert Marcuse, o que defenderam, como viveram. Paralelo a isso, leia Anton Gramsci, leia Simone de Beauvoir, leia Jean-Paul Sartre, veja a vida de Alfred Kinsey, veja o desastre moral, pessoal e ético que é a vida desses homens. Esses homens são aqueles que o apóstolo Paulo revelou em Romanos 1, 28 a 31. Por não buscarem o conhecimento de Deus, Deus os abandonou a uma disposição mental reprovável. Sabe o que é isso que está acontecendo? Um abandono de Deus. E muitos de nós estamos sendo enganados por isso. Jesus Cristo disse que por causa dessa apostasia o Senhor encurtaria o tempo, porque muitos dos eleitos estavam sendo enganados. Um espírito do anticristo sorrateiro está entrando dentro das igrejas. E a gente nem está percebendo, está sendo um processo indolor, um processo silencioso. Então, quando a gente vai ver, querido, a esquerda, ela tem usado as minorias como um escudo ideológico para uma agenda filosófica de subversão. Em todas as esferas. Pode perceber que o movimento desigrejado se tornou uma agenda na mão do diabo. Ela é uma teoria crítica, porque o que o desigrejado faz quando abandona a igreja? Ele começa a desconstruir o que é absoluto para a fé cristã. Ele começa a atacar a inerrância bíblica. A Bíblia não é a palavra de Deus. Tem teologia feminista hoje, teologia negra, teologia gay, desconstruindo o absoluto, colocando o homem no centro. E o que é isso? Um abandono. Deus levantou da mesa. A única maneira de você manipular a palavra de Deus ao seu próprio querer só é possível se Deus tiver te abandonado. Então é tão perigoso que a gente está vivendo, que a gente tem que perceber se Deus já não nos abandonou às nossas conjecturas mentais. A gente fica filosofando demais, achando que achou o pote de ouro no final do arco-íris, e às vezes é só Deus levantando da mesa e nos abandonando. Então, o que está acontecendo não é normal, nem natural, é espiritual. Eu tenho uma mensagem que eu recomendo você ouvir, chamada A Marca da Besta. Está no YouTube. Então, o que estão querendo fazer com o Brasil, o que fizeram com a Europa? Levam uma nação e um continente ao máximo da relativização moral e tradicional, fragiliza seus absolutos, seus fundamentos,
e você vive o caos, né? Legaliza droga, legaliza aborto, legaliza homossexualidade, legaliza tudo, e a Europa hoje clama por moralidade, clama por ordem, porque ela teve todos os seus absolutos vencidos. Aí entra quem? Entra o Islã, como uma religião esteticamente moral. E por que faz todo sentido na minha cabeça isso? Porque vem o progressismo esquerdista relativizando tudo, depois que ele acaba com todo o fundamento moral que sustenta uma sociedade, essa sociedade clama por moralidade, por ordem, porque ela viveu o caos. Aí vem o Islã, como uma religião esteticamente moral. Aí você vai para a palavra e vê que as profecias se encaixam. Jesus Cristo disse em um dos evangelhos que chegaria o dia em que aquele que nos matassem julgaria prestar culto a Deus. O que o Islã faz? Ele mata julgando que está prestando culto a Deus. Você pega o livro que é paralelo ao Corão, que é o livro da jornada do profeta Mohammed, e nesse livro ele afirma que aquele que disser que Deus tem um filho precisa ser morto por decapitação. Então a decapitação para o muçulmano não é um ato bárbaro como para nós, é um ato de adoração. O profeta diz. Então se o profeta diz, tem que ser praticado. João, no livro de Apocalipse, viu uma nuvem de testemunhas clamando a Deus por justiça. Até quando vai nos negar a justiça? E o Senhor disse: aguarde por enquanto, porque o dia dos vossos conservos precisa se cumprir. Eles terão o mesmo tipo de morte que vocês tiveram. Aí João pergunta para o anjo: quem são aqueles? Aqueles que não negaram testemunho do Filho de Deus e foram mortos por decapitação. Você está entendendo a conexão de todos os fatos? Então, é uma agenda espiritual. Não é um cara no museu nu sendo apalpado por criança. É uma agenda cósmica. É uma agenda espiritual. É um cativeiro espiritual por trás de um comportamento. É o Zeitgeist, é o espírito do tempo. É o espírito filosófico do tempo, patrocinado pelas trevas. Então, guarde isso. Ou você foi abandonado por Deus, por isso que você está pensando dessa maneira, ou você é ingênuo. Se é ingênuo, uma boa leitura vai colocar o seu coração num devido lugar e você vai abandonar essa agenda esquerdista, progressista, e não vai ser de direita, mas vai ser bíblico, centrado no Evangelho e no temor do Senhor, né? Então a gente está diante de uma coisa muito séria, que a gente tem que abraçar com temor e tremor. Amém. Amém, queridos. Vamos orar. Muito bom ter conhecimento, ouvir.